Pode assentar. O livro dos Salmos é algo interessante, pois os Salmos, quando nós começamos a estudar este maravilhoso livro, nós entendemos toda a teologia bíblica, pois, embora necessitamos, é claro, das demais outras partes da Bíblia para que possamos ter um conhecimento mais robusto, mas o livro dos Salmos fala sobre diversas coisas. O livro dos Salmos fala sobre diversos assuntos. Quando nós começamos a ler o livro dos Salmos, nós começamos a perceber, os Salmos falam sobre o socorro de Deus. Nós vemos no Salmo de número 46, no versículo de número 1, o salmista começa a dizer que Deus é o nosso socorro e é a nossa fortaleza, e ele decorre todo o Salmo de número 46 falando sobre o socorro de Deus na vida do seu povo. Começamos a ler os Salmos ainda e começamos a perceber que o livro dos Salmos nos fala sobre a bem-aventurança daquele que teme a Deus. Nós conhecemos diversos textos do livro de Salmos que nos fala isso. O Salmo de número 128 nos diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e também o Salmo decorre ainda a dizer que não só ele, mas a sua família também, quando tem um temor, também é toda bem-aventurada, sua esposa, seus filhos. A Bíblia nos mostra no livro dos Salmos também sobre o pecado do homem. Nós conhecemos os textos dos Salmos que nos fala também sobre o pecado do homem, que o homem é pecador, que o homem já nasce em pecado. O salmista, no Salmo de número 51, ele faz a declaração dizendo que ele havia nascido em pecado, que desde o ventre de sua mãe ele tinha sido concebido já em pecado. E essa descrição não é apenas para o salmista. Essa descrição aponta para toda a humanidade. Que todos os homens pecaram. Que todos nós já nascemos sobre esse jugo maldito do pecado. Todos nós nascemos debaixo da maldição do pecado. E começamos a observar e ler os Salmos e vemos diversos assuntos sobre casamento. Começamos a ver assuntos que se referem sobre a própria vinda do Messias, que na época em que o salmista escreveu o Salmo de número 22, ele não tinha nem ideia ainda de quem seria Jesus, mas sabia pela promessa que haveria de nascer alguém. Mas o salmista, ele começa o início do Salmo demonstrando a agonia, o momento em que Jesus estava na cruz do Calvário. O Salmo de número 22, aqui nós vemos algo interessante. O salmista, o primeiro versículo, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão foi a expressão usada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus estava crucificado, a Bíblia diz que os nossos pecados estavam sobre o Messias. Ele tomou o nosso lugar. E este pecado trouxe a agonia em Jesus Cristo a tal ponto que Deus se afastou de Jesus Cristo. O pecado que estava sobre ele, o pecado que estava sobre Jesus, fez com que Jesus olhasse para Deus e dissesse: Deus meu, por que me desamparaste? O livro dos Salmos, irmãos, é riquíssimo. Aqueles que se debruçam em ler não só os Salmos, mas também o livro dos Salmos, eles têm um certo conhecimento invejável. Se nós conhecêssemos todo o livro dos Salmos, se nós nos debruçássemos sobre todo o livro do Salmo, lendo do Salmo de número 1 até o Salmo de número 150, nós iríamos ficar repletos de maravilhas de Deus contido nestes Salmos. O livro dos Salmos, embora
foi escrito em forma de cânticos, na época em que o povo de Israel estava no seu auge, lá na época, lá no meado do século 100, o povo de Israel usava muito esse salmo para entoar hinos e louvores a Deus. Mas o salmo que nós lemos aqui, o salmo de número 141, salmo escrito por Davi, é um salmo muito interessante, que se refere sobre uma diversidade de coisas. E é sobre isso que queremos falar. Sobre, entre essas diversidades de coisas, nós vimos aqui o conhecimento que o salmista tinha de Deus, quando ele escreve o livro, este salmo de número 141. Nós vemos a primeira expressão do salmista, ele diz: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Aqui, irmãos, eu começo a observar, começo a ver, o salmista, ele diz: Senhor, a ti clamo. A expressão Senhor é usada para exprimir o mais consagrado nome de Deus, Jeová, que é Jeová. E o salmista, ele diz: a ti é que eu clamo. Ele faz uma distinção, ele faz uma separação a quem ele clamava. Ele não clamava a qualquer pessoa. E quando também ele se refere: Senhor, a ti eu clamo, ele está dizendo, pela expressão, chamando o Senhor por seu nome Jeová, ele estava demonstrando que ele conhecia a Deus. Ele não estava chamando qualquer uma outra pessoa, ou como um homem que não tem conhecimento de uma outra pessoa, e ele chama: ei, faça-me um favor. Não, ele chama pelo nome, ou Marcos, ou Douglas, ou Yara, ou Vitor. Ele chama pelo nome porque ele conhece aquela pessoa. E o salmista aqui, o salmista Davi, ele conhecia Deus, ele sabia a quem ele estava clamando. Se nós formos observar em Crônicas, no capítulo de número 29, Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 10. Versículo de número 11. Crônicas 29, versículo de número 11 e 12. Observe só o que diz o mesmo homem que escreve o Salmo de número 141. Davi, neste momento, ele havia recolhido ofertas para a construção do templo. Ele convoca o povo de Israel a ofertar para a construção do templo. Tinha um desejo em seu coração de construir uma casa para Deus. Ele dizia: olha, eu tenho uma casa e o Senhor, meu Deus, precisa de uma casa para que o seu nome seja adorado. E Deus não lhe permite que ele viesse edificar uma casa ao nome do Senhor. Deus disse: olha, Davi, você não construirá uma casa consagrada ao meu nome, porque você é homem sanguinário, pois tu derramou sangue. Davi foi um homem de guerra, um homem que realmente guerreou, pelejou muitas batalhas, embora orientado e instruído por Deus, mas a Bíblia permitiu este privilégio ao filho de Davi, Salomão. E Davi, ele recolhe ofertas para que o seu filho viesse edificar um templo a Deus. E a oração de Davi, no momento em que o povo havia ou estava ofertando voluntariamente diversos objetos, utensílios para a construção da casa de Deus, nesta oração o salmista diz assim, no versículo de número 11, ele diz: teu Senhor é o poder. Aqui o salmista Davi, ele já dizia que de Deus era o poder, não era dele, não era do seu exército, não era dos reinos da terra, não era do homem. E ele prossegue dizendo ainda: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus
e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por sobre todos como chefe. Aqui neste primeiro versículo, Davi, ele faz um resumo daquilo que ele conhecia de Deus. Ele dizia que de Deus era todo o poder, estava nas mãos de Deus todo o poder, que Deus havia se exaltado sobre todos como chefe. Deus havia colocado o globo terrestre nas mãos, fechado essas mãos, demonstrando todo o seu poder, todo o seu controle. E o versículo seguinte ainda diz, o versículo 12, ele diz assim: riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, da tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Interessante, irmãos, que o salmista Davi, ele tinha essa compreensão de Deus, e nessa compreensão que ele tinha de quem era Deus, deste Deus majestoso, poderoso, de que dá ordem às estrelas e as estrelas lhe obedecem, que puxa o fôlego de vida do homem e o homem de imediato cai, que sopra o fôlego de vida no homem, ainda no ventre da mulher, e este vem a ter vida, vem a viver. Este Deus que controla a chuva, que controla o sol, que controla todo ser estelar, este Deus é a Ele que Davi ora. E por isso ele diz: Senhor, a Ti é que eu clamo, é a Ti que eu suplico, é a Ti que eu faço a minha oração. Irmãos, nós já conhecemos diversos salmos, diversos textos bíblicos, e um que me vem à mente no momento, é aquele que nós bem conhecemos, os salmos em que o salmista, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde é que me vem o socorro? E o salmista mesmo, ele responde: olha, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O socorro de Davi, o socorro do salmista, o socorro dos homens que viveram pela fé, sempre vieram daquele que fez os céus e a terra. Existem muitas pessoas nos dias atuais que sofrem decepção, que passam por momentos difíceis em suas vidas, porque têm depositado a sua confiança em coisas que não são consistentes, em coisas que são corruptíveis, têm colocado a sua confiança no seu trabalho, têm botado a sua confiança muitas vezes no seu pai, na sua mãe, têm botado a sua confiança no seu poder aquisitivo, na conta, no dinheiro que está guardado lá no banco, tem colocado a sua confiança nas coisas terrenas, colocado a sua confiança, sua alegria, o seu prazer nas coisas que o ladrão pode roubar, nas coisas que o ladrão pode tomar, que o ferrugem pode corroer, que são finitas. E quando essas coisas lhes faltam, aí então eles caem, aí então eles se decepcionam, aí então eles se frustram, e não poucos que tiram suas vidas, e não poucos que desistem da própria família, da própria vida, que desistem das coisas que pode lhe dar alegria aqui na terra. Irmãos, a confiança do salmista estava em Deus. A sua confiança precisa estar em Deus. A sua confiança não pode estar no pastor. A sua confiança não pode estar na sua esposa, porque um dia ela pode sair deste mundo, ela pode partir para a glória. A sua confiança não pode estar no seu esposo. A sua confiança, a nossa confiança, não pode estar em nada que está neste mundo. A nossa confiança tem que estar em Deus. Amamos nossos filhos, amamos a esposa a qual escolhemos para casar, e as irmãs amam os maridos a quem escolheram para casar. Amamos os nossos pais, os nossos amigos, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Porque ainda que muitos são fiéis até a morte, mas há alguns que muitas vezes nos decepcionam. Muitas vezes somos decepcionados, e não somos decepcionados por quem não conhecemos. Não somos decepcionados por pessoas
as quais nós não amamos. Somos decepcionados quando somos por aqueles a quem nós temos um apreço, por aqueles a quem nós amamos. E se a nossa confiança estiver neste relacionamento, nesta amizade, neste convívio, se a nossa alegria estiver centrada nisso, quando isso faltar, aí então agora todo mundo desaba sobre a cabeça. Se a nossa alegria nessa terra estiver sobre os nossos filhos, e esses se forem, aí então acabará a alegria, será um momento doloroso, tristonho, de tal forma que muitos acabam voltando até mesmo as costas para Deus. Mas se a nossa esperança, se a nossa alegria, se a nossa confiança, se a nossa vida estiver voltada para Deus, tudo pode acabar. Nós conhecemos a história do homem conhecido por nome ou chamado por nome de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem rico, era um homem abastado, um homem que tinha muita riqueza, tinha muitos filhos. Jó tinha cerca de 10 filhos. E de repente tudo lhe foi tomado. Tudo lhe foi arrancado. Os seus filhos, a sua riqueza, e a mulher a quem ele amava o desamparou no momento em que deveria estar do seu lado, lhe dando o ombro para consolo. Mas ainda assim a Bíblia diz que Jó permaneceu firme, consistente, porque a sua confiança, irmãos, estava em Deus. E Davi, ele diz: Senhor, é a ti que eu clamo. Davi sabia que quem era Deus, e ele apegava-se tão somente a Deus. E ele dizia neste salmo: dar-te pressa em me acudir. Inclina e ouve a minha voz quando te invoco. Davi, ele diz: olha, Senhor, eu conheço quem és tu. Eu sei que tu pode todas as coisas. Eu sei que todo o poder está em tuas mãos. Eu sei que toda magnificência, toda soberania está em ti, Senhor. Apressa em socorrer-me. Irmãos, o desejo de Davi, o desejo do salmista, era que Deus resolvesse as suas demandas. Este versículo não mostra qual era a dificuldade que Davi enfrentava. Este texto não está demonstrando o que Davi queria que fosse solucionado na sua vida. Davi tinha dificuldades, ele precisava que Deus urgentemente entrasse em providência na sua vida, resolvesse questões na sua vida. A Bíblia nos mostra que Davi foi um homem que viveu uma vida aqui na terra, irmãos, de confiança em Deus, mas viveu uma vida completamente conturbada. Davi teve filhas que foram estupradas pelos seus próprios irmãos. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho tentando lhe matar. Davi foi perseguido por Saul, que injustamente Davi não havia feito nada para que isso acontecesse. Saul tentava matar a ele. Irmãos, a vida de Davi foi terrível neste mundo. E este texto nos diz que ele pede a Deus para que mais do que depressa Deus pudesse socorrer a ele nas suas dificuldades. Esse era o desejo de Davi. Muitos são os nossos desejos. Igual a Davi, talvez, e peço a Deus para que nenhum de nós aqui possamos sofrer. Mas talvez tenha alguém entre nós que já passou por algumas demandas parecidas em alguns aspectos. Talvez algumas pessoas já sofreram alguma tribulação semelhante. Mas o que importa é que todos nós temos dificuldades. Se eu perguntasse aqui, se eu pedisse para que pudesse levantar a mão, quem tem algum tipo de dificuldade, seja no casamento, seja em relação com os seus filhos, seja na sua vida profissional, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida de formação acadêmica, ou seja, em qualquer área da sua vida você tem uma dificuldade.
nós temos dificuldades. Neste mundo nós já nascemos chorando, e quando não choramos ao nascer, nós morremos. Se estamos vivos, é porque choramos no momento em que nós nascemos. O médico de imediato, quando a criança não chora, o médico tem que bater para chorar, já começar o sofrimento daí em diante. E aí já começa o sofrimento daquele dia em diante e não para mais até nós descermos à sepultura. Então, irmãos, o que nós temos semelhante a Davi? As dificuldades. Você passa por dificuldade? Você tem dificuldades? Há muitas pessoas que convidam, que chamam pessoas a participarem de suas igrejas, dizendo e prometendo que ao fazerem partes de certas denominações, todos os seus problemas serão solucionados. Que todas as suas dificuldades serão sanadas. Que todas as suas demandas serão atendidas. Na verdade, é uma falácia, porque a Bíblia deixa isso claro, que o homem padecerá perseguição, padeceremos dificuldades, sofreremos independente se cremos em Deus ou não. Pode ser ateu, pode ser de qualquer crédulo religioso. Todos passamos por dificuldades, uma diferente da outra, mas a Bíblia nos deixa isso claro, que todos nós temos dificuldades. Mas o desejo de Davi era que as suas dificuldades fossem sanadas, fossem resolvidas. E Davi, ele coloca isso diante de Deus. E a Bíblia, irmãos, nos orienta em Hebreus, no capítulo de número 4, versículo número 16, Hebreus 4, versículo de número 16, a Bíblia nos orienta para que possamos colocar as nossas dificuldades todas diante de Deus. Hebreus 4, 16, diz assim: cheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este texto nos diz para que possamos nos achegar a Deus, para que possamos nos aproximarmos de Deus, para que possamos achar socorro de Deus, para que possamos achar graça de Deus em tempo oportuno, para que Deus possa nos socorrer em tempo oportuno. Igualmente, o salmista, aqui o escritor aos Hebreus, ele demonstra uma certa pressa em colocar as suas demandas diante de Deus, para que em tempo oportuno, para que no momento exato, para que o mais rápido possível, nós possamos ser acolhidos por Deus, possamos ser socorridos por Deus. E a Bíblia nos convida realmente a isso. Jesus, irmãos, ele nos dá diversas vezes orientação para que possamos fazer isso, para que possamos orar a Deus, para que possamos colocar as nossas necessidades diante de Deus. O versículo ainda prossegue dizendo: inclina os ouvidos à minha voz. Davi pedia para que Deus pudesse inclinar os seus ouvidos à voz dele. Davi aqui está demonstrando a oração. Ele diz que ele orava a Deus, que ele tinha o hábito de orar ao Senhor. É imprescindível, irmãos, que aqueles que querem ter vitória em Deus, viva uma vida de oração. Se você quer algo de Deus, você precisa orar. Deus quer nos abençoar. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, Jeremias estava preso, acorrentado no pátio da guarda, e a Bíblia diz que Deus se revela a Jeremias dizendo: olha, Jeremias, eu fui quem fiz isso, eu fui quem estabeleci estas coisas. E isso era o quê? Que Deus estava falando. Jeremias estava acorrentado, estava preso, Jeremias estava chorando, e Deus diz: olha, foi eu que fiz isso, foi eu que estabeleci isso. E a Bíblia diz que Deus orienta a Jeremias: clame a mim, e responderei-te-ei, te anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece.
Irmãos, nós muitas vezes estamos acorrentados em nossos problemas, em nossas dificuldades. Estamos acorrentados em nossas demandas. Estamos presos dentro dos problemas, dentro do casulo da dificuldade. E muitas vezes não temos a prática de fazer Deus ouvir a nossa oração. Não temos a prática de colocar as nossas demandas diante de Deus. Não temos a prática de viver uma vida de oração. Nós temos a oração aqui na terça-feira. Momento pequeno, curto de oração. E a nossa oração não deve estar apenas entre quatro paredes aqui na congregação. Mas vivemos no nosso lar uma vida de oração. Vivemos na nossa casa uma vida de oração. No nosso trabalho uma vida de oração. Vivemos em uma oração constante e contínua. A sua vida deve ser uma vida de oração. A nossa vida deve ser uma vida de oração. E muitas vezes nós negligenciamos, temos necessidades, temos demandas, sofremos e pedimos a Deus o seu auxílio, o seu amparo. Mas muitas vezes não colocamos essas dificuldades em oração. A Bíblia nos diz, lá em Cânticos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Cânticos, capítulo 2, versículo de número 14. Essa é uma expressão em que o noivo conversa com a sua noiva. Lá em Cantares havia um romance entre um homem e uma mulher, certamente Salomão e uma das suas amadas. Alguns chegam a classificar quem era esta mulher. Mas aqui é, claro, uma alusão em que Deus fala com a sua igreja. É um relacionamento entre Deus e a sua igreja. Um relacionamento de amor. Um relacionamento de intimidade, de amizade. Cânticos, capítulo 2, versículo de número 14. Diz assim: Pomba minha que anda pelas findas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Irmãos, este texto aqui demonstra o desejo que Deus tem que você viva uma vida de oração. Deus quer ver o teu rosto na oração. Deus, essa expressão, mostrar o seu rosto, demonstra uma convivência em oração, um debruçar sobre a oração. Mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque o teu rosto, o texto, eu quero repetir o versículo novamente para não citar fora do texto. No esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Aqui diz que a tua voz é doce. Deus, Ele tem prazer, aqui a doçura se refere ao prazer. Deus, irmãos, tem prazer em ouvir a tua oração. Deus tem prazer em ouvir a oração da sua igreja. Deus se alegra quando a sua igreja se prostra em oração. Você tem feito isso? Você tem se prostrado em oração? Você tem se dedicado a Deus por meio da oração? A sua vida tem sido uma vida de oração? Você tem orado a Deus pelos seus filhos? Você tem orado a Deus pela sua esposa? Você tem orado a Deus pelos seus pais? Pelos seus irmãos? Você tem orado a Deus pelo seu vizinho? Você tem orado a Deus pelos missionários, pelos campos missionários? Você tem orado a Deus pelas dificuldades que a tua igreja tem passado? Você tem orado a Deus pelo este mundo que está indo de mal a pior? Você tem orado a Deus? Você tem mostrado, você tem feito Deus ouvir a tua voz? Que nós possamos assim fazer, igreja. Que nós possamos assim fazer. Como o salmista sabia, o salmista conhecia a Deus e por isso ele dizia que ele colocava
ele fazia com que Deus ouvia a sua voz, ele colocava a sua vida em oração, clamando ao Senhor para que pudesse lhe acudir. Versículo número 2 diz: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Aqui o salmista ele diz que a oração dele e o levantar das suas mãos deveria ser como a oferta que é levada pela manhã. Aqui é um reconhecimento que, além de tudo, apesar de todas as bênçãos que ele estava desfrutando de Deus, e por causa das bênçãos que ele desfrutava de Deus, ele iria orar a Deus, ele iria pedir a Deus a sua misericórdia, ele ia apresentar as suas necessidades a Deus, e isso também seria por reconhecimento de quem era Deus na sua vida. A oração também é um agradecimento, é um reconhecimento de quem é Deus para você. É você reconhecer por meio da oração que você é pequeno, que você é dependente de Deus. Quando nós não oramos, quando nós não vivemos uma vida de uma oração ou de oração, é como se estivéssemos mostrando para Deus que não precisamos dele para resolver os nossos problemas. É como se estivessem falando para Deus: Deus, eu sou capaz de resolver os meus problemas sozinhos. Deus, pode deixar que eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu esposo, eu cuido da minha família, eu mesmo cuido. Mas quando você coloca tudo isso diante de Deus por meio da oração, você está reconhecendo que você não é nada, que você não tem condição de converter o coração do seu filho, de converter o coração do seu parente, de converter o coração dos seus amigos. Você está demonstrando para Deus que você não tem condição nenhuma de preservar a sua própria vida, que você não tem condição nenhuma de deitar e ter a certeza de que vai acordar no outro dia, se não for pela misericórdia de Deus. Se você vive uma vida de oração, é porque você realmente está demonstrando que você depende de Deus. Se você depende de Deus, você precisa mostrar isso através da oração. E os versículos ainda prosseguem. Versículo número 3. Diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aqui o salmista, ele diz para que Deus pudesse colocar guarda à porta da sua boca. É como se fosse em um palácio. Para que não entrasse em um palácio, é colocado guardas à porta, homens armados à porta daquele palácio. E só entra ali quem tem realmente autorização. Quem tem autorização. E Davi, ele diz: olha, Senhor, bota vigias à porta da minha boca. O que ele quer dizer é que ele estava pedindo a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia dele e refrear sua própria língua, refrear as suas próprias palavras. E nós conhecemos os textos, nós sabemos quais são os textos que nos orientam sobre isso, que a nossa língua é o menor de todos os membros do nosso corpo, mas com ela nós louvamos a Deus, bendizemos o Todo-Poderoso, o Criador, mas e com a mesma nós maldizemos e blasfemamos com a nossa língua, nós fazemos coisas terríveis. E Davi tinha medo disso, Davi se preocupava com as suas palavras, porque a própria Bíblia, irmãos, nos diz, em Mateus, no capítulo de número 12, no versículo de número 36, que nós daremos conta de tudo aquilo que nós falamos, nós daremos conta de toda palavra que profere da nossa boca, tudo aquilo que nós falamos, nós prestaremos conta a Deus, nós daremos conta a Deus. E Davi sabia disso. Davi conhecia quem era Deus, Davi tinha compreensão de quem era Deus, e ele temia isso, ele tinha medo de que ele falasse coisas a tal ponto de que Deus viesse lhe punir, porque é uma ilusão muito grande quando alguns pensam que Deus não nos pune pelos nossos atos aqui na terra.
pelos nossos feitos, por aquilo que muitas vezes nós fazemos e falamos. E quando falamos é porque o nosso coração está cheio. Jesus disse que a nossa boca ou a nossa língua fala aquilo que está cheio no nosso coração. Se o seu coração está cheio de coisas boas, boas serão tuas palavras. O versículo seguinte, o salmista Davi cita sobre o coração. Ele diz, no versículo número 4, não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Davi, ele tinha o conhecimento de quem era o seu coração. Ele sabia que o seu coração era ruim. E nós sabemos, irmãos, que a depravação do homem é total. Não foi parcial a depravação do homem. Quando Adão e Eva caiu, os homens que nasceram, os filhos de Adão que nasceram, a Bíblia diz que todos nasceram sobre o jugo do pecado. Daí para frente agora, todos os homens nasceram com os seus corações pervertidos. A Bíblia diz que Deus, quando mandou o dilúvio, Deus fala com Noé, olha, os homens são constantemente ou continuamente mal. E eu destruirei a terra, e são 120 dias. E após isso, Deus mandou o dilúvio, matou toda a população, exceto a família de Noé. Mas a Bíblia diz que o homem que surgiu após a família de Noé, os homens que surgiram após a descendência de Noé, ainda assim trazem essa semente. Romanos, o apóstolo Paulo escreve claramente dizendo que todos pecaram e todos os homens estão ou estavam ou permanecem destituídos da glória de Deus. Estavam porque aqueles que foram buscados, acolhidos por Jesus Cristo, eles agora irão desfrutar da glória de Deus. Mas ao nascer todos estão destituídos. Se não forem alcançados pela glória de Deus, estão separados da misericórdia do Senhor. O coração do homem é constantemente mau. O coração do homem é constantemente mau a ponto de destruir o semelhante, a ponto de homens gerarem um filho e matar o seu próprio filho. Homens estruparem seus próprios filhos. De odiar aquele que é imagem e semelhança de Deus. Buscar coisas que possam tentar substituir Deus no seu coração, na sua vida, na sua família. Todos os dias o homem tem se afastado de Deus, o homem ímpio tem se afastado de Deus, tentando viver uma vida de independência, porque o seu coração é perverso, porque o seu coração é mau. O homem é depravado por total. E Davi tinha medo do seu próprio coração. Davi conhecia o seu próprio coração. Davi tinha passado por amargas experiências e tinha visto que o seu coração era tão perverso a ponto de Davi, já como rei, um homem já com um grande conhecimento de Deus, o seu coração te iludiu de tal forma que nós conhecemos a história trágica de Davi, que adulterou com Betseba, matou o marido de Betseba, Urias. E a Bíblia nos mostra que Davi, conhecendo isso, que Davi, sabendo disso, ele diz: não permita que o meu coração se incline para o mal. Ele pedia misericórdia a Deus para que Deus colocasse o seu coração na posição correta. Eu não consigo colocar por mim mesmo o meu coração no caminho correto de Deus. Você não consegue colocar o seu coração no caminho correto de Deus se não for por intervenção divina. Se Deus não moldar o seu coração, se o Espírito Santo não mudar o seu coração, você se corrompe. Nós nos corrompemos.
se a misericórdia de Deus não derramar todas as manhãs sobre a nossa vida, nós nos corromperemos, nós nos desviaremos da sua presença. Por isso, irmãos, o homem não consegue alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. O homem não consegue alcançar benefício de Deus pelo seu próprio esforço, pelos seus próprios méritos. Não, a salvação é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Isso não depende, a Bíblia nos diz que isso não depende daquele que quer ou daquele que corre atrás, mas depende daquele a quem Deus quer dar, depende daquele a quem Deus quer agraciar, depende daquele a quem Deus quer transformar. E por isso Davi, ele pede a Deus: Deus, não permita que o meu coração se corrompa. Que nós possamos pedir, irmãos, nós possamos pedir ao Senhor, todos os dias: Deus, não permita que o meu coração se corrompa. Não permita que o meu coração se desvie dos teus caminhos. Não confie em você mesmo. Não confia nas suas obras. Não confie nos seus feitos. Porque o melhor que você faz é como um trapo de imundície diante de Deus. Para nada serve. E os textos ainda diz: fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Aqui há duas partes neste texto. A primeira parte demonstra a decisão do salmista, que, sendo ele corrigido pelo justo, ele haveria de se alegrar. A segunda parte demonstra que os ímpios continuam praticando iniquidade. A última parte do versículo diz: os perversos praticam maldades. Irmãos, o texto da Bíblia, em Apocalipse, nos diz que o justo pratica justiça, deve praticar justiça cada vez mais. Porque o ímpio, ele tem praticado impiedade e cada dia que passa, ele tem prosseguido a praticar iniquidade. Davi aqui ele diz: olha, é um prazer para mim ser corrigido pelo justo. Para mim é um prazer alguém que tenha conhecimento de Deus me corrigir, me colocar, me mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus tem nos abençoado, nos agraciado e colocado sobre nós homens, pastores, que realmente têm conhecimento de Deus. E esses têm nos orientado a zelar da palavra de Deus. Têm nos orientado a seguir o caminho da santificação. Têm nos orientado a seguir o caminho o qual Deus tem já nos preparado por meio da sua palavra. Mas há aqueles que negligenciam tais coisas. Que nós possamos procurar aprender cada vez mais de Deus. Temos estudos constantes nas nossas igrejas. Na escola dominical, temos estudo na quinta-feira aqui no Boa Vista. Deus tem nos dado a oportunidade para aprendermos dele, para sermos corrigidos, para sermos repreendidos. A Bíblia diz: se somos corrigidos e somos repreendidos, é porque Deus nos ama. Porque o pai que ama o seu filho, ele corrige. Mas aquele a quem ele não ama, ele não dá disciplina alguma, ele deixa à mercê da sua própria sorte. E Deus tem nos agraciado, tem nos dado a alegria e o privilégio de sermos corrigidos por homens que realmente têm conhecimento da palavra de Deus. O versículo número 6 diz: os seus juízes serão precipitados para baixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Aqui o salmista, o versículo de número 6 e o versículo número 7, o versículo 6 completa o 7, dizendo que os juízes dos homens
ímpios irão ser precipitados, mas ouvirão as minhas palavras. Ou seja, Davi está dizendo, olha, ainda que os ímpios, ainda que os homens pratiquem iniquidade, me persiga, tentem me matar, eu irei falar a verdade. O versículo de número, ainda que seja, o versículo número 6, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Aqui não se refere às palavras do próprio Davi, não se refere às experiências diárias de Davi. Aqui ele se refere, irmãos, ao conhecimento, às palavras sobre o conhecimento de Deus. O conhecimento que Davi tinha de Deus, o conhecimento que Davi passava de Deus. Nós entendemos e sabemos que na época de Davi não tinha ainda sido escrito a própria Bíblia, é claro. E o conhecimento de Deus era passado de pais para filhos. O conhecimento da verdade de Deus, de quem era Deus, da soberania de Deus, era passado de boca a boca. E Davi, ele tinha este desejo em seu coração, de passar o conhecimento de Deus de boca a boca, assim como ele fez lá em Salomão, lá em Crônicas, o texto qual nós lemos, Crônicas no capítulo de número 2, versículos, capítulo 29, perdão, os versículos que nós lemos, Davi, ele faz aquela oração diante de Salomão, Salomão ouvindo, aprendendo de quem era Deus, ou seja, o conhecimento de Deus era passado verbalmente. E Davi aqui ele diz, olha, que ele iria passar este conhecimento, ainda que isso lhe custasse a sua própria vida. O versículo número 7 diz que por ele falar tais coisas, por ele falar a palavra de Deus, os seus ossos, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Ou seja, ainda que os homens matassem Davi, ainda que os homens penalizassem Davi, pela palavra que proferia da sua boca, que era sobre o conhecimento de Deus, ainda assim ele deveria ter essa determinação. Ele não iria se amoldar ao mundo da sua época. E nós, irmãos, não devemos amoldar ao mundo da nossa época. O mundo da nossa época não quer mais ser corrigido por Deus. O mundo da nossa época não querem mais um Deus que governe suas vidas. Eles querem um Deus, mas que faça a sua própria vontade. Um Deus que seja seu servo. Um Deus que seja seu empregado. Mas a Bíblia nos diz que é o contrário. Nós é quem devemos ser servos de Deus. Devemos nos prostrar diante de Deus. E Davi, ele diz nestes dois textos, demonstrando que ele não se conformaria com o século da sua época. O apóstolo Paulo, ele diz, não conformeis com este século. Não se conformem com esta época. Pregue o evangelho, irmãos. Fale de Deus. Fale da soberania de Deus. Fale do pecado da humanidade. Mostre a este mundo que há um Deus que pode salvar, que há um Deus que trará a juízo todas as coisas, que trará juízo às práticas boas e às práticas más. Mostre a este mundo que Deus trará conta de tudo aquilo que o homem faz, seja coisas boas, sejam coisas más. Pregue a verdade, mostrando para este mundo que Deus haverá um dia de separar o ímpio do justo, que Deus haverá de separar as ovelhas dos bodes, que Deus haverá de separar o seu povo dos ímpios, o trigo do joio, que haverá a consequência do pecado, que o pecado, no momento, parece ser aprazível. O filho de Davi, Salomão, ele escreve dizendo que o pecado, que os homens que praticam o pecado, a princípio, parece ser momentos de gozo, mas isso, irmãos, nós sabemos que trará consequências terríveis. Os homens praticam o pecado constantemente, as pessoas vivem uma vida de pecado, e isso é aprazível aos homens, porque se assim não fossem, eles não
praticavam. Eles não se debruçavam sobre tais coisas. Mas haverá consequência. E está sobre a igreja a responsabilidade de pregar o evangelho. Está sobre você. Você é a igreja. Nós somos a igreja de Deus. Está sobre nós a necessidade de falar de Deus, de falar das maravilhas de Deus e de falar também da justiça de Deus. Falar que Deus está com o cálice em suas mãos, e a Bíblia diz que Deus dará de beber às nações o cálice da sua ira. E isso pode custar a sua vida, isso pode custar a sua liberdade, mas você não pode se eximir dessa responsabilidade, porque Deus te chamou, Deus nos chamou a pregar o Evangelho. E Davi, neste texto, ele diz que ainda que os seus ossos, que o seu corpo fosse cortado, lançado nos pastos, lançado pelo deserto, e quando os homens sulcassem a terra, arassem a terra, acharia pedaços do seu corpo dentro da terra, espalhados sobre a terra. Ele diz, ainda assim, eu vou falar das maravilhas de Deus, eu vou falar do meu Deus, eu vou falar das verdades de Deus. Versículo de número 8, pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, e em ti confio, não desampares a minha alma. Davi, neste texto, ele diz que em Deus é que estava o seu olhar. Assim como o servo, assim como a serva está olhando para a mão do seu senhor e a serva para a mão da sua senhora, Davi deixa isso claro nos Salmos, que ele estava olhando para Deus. É como um pedinte, que quando o homem sai de dentro do banco, sai do banco, o pedinte está na porta, e ele olha logo para a sua mão. Hoje, com a tecnologia de hoje, as pessoas mais usam, agora é Pix, né? Mas há uns anos atrás, não existia negócio de Pix, era em cash mesmo, era em dinheiro, as pessoas saíam com dinheiro na mão, na bolsa, no bolso, e os pedintes ficam na porta do banco, esperando sair alguém do banco ou de um mercado, com as moedas, com o dinheiro, esperando receber uma gorjeta daquela pessoa, esperando receber uma oferta daquela pessoa. Davi, ele diz da mesma forma, Senhor, os meus olhos eu fico atento para ti. É como se ele estivesse almejando por algo de Deus, ele tivesse sede de Deus. E ele diz que a alma dele tinha sede de Deus, assim como as costas tinham sede, tinha desejo de encontrar as águas. Que nós possamos também ter sede de Deus, que os nossos olhos possam estar voltados para Deus, que a nossa atenção, irmãos, não esteja no mundo, não esteja nos projetos do mundo, não esteja nas maravilhas do mundo, não esteja nos prazeres do mundo, mas esteja voltados para Deus, que os nossos olhos estejam fitos para Deus. O apóstolo ainda diz, para que nós possamos olhar para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Versículo 9, guarda-me dos laços que me armam e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, esse meio tempo, me salvo incolume. Ou seja, ainda que o mundo cambaleie, ainda que o mundo caia, em meio a esse grande turbilhão, que eu saia intacto. É o que o salmista Davi está dizendo. Irmãos, se nós olharmos para Jesus Cristo, se nós fitarmos os nossos olhos para Jesus, colocarmos a nossa confiança tão somente em Jesus Cristo, o mundo pode virar de cabeça para baixo, os governos podem criar as leis que eles quiserem, as normas que eles quiserem, a igreja será vencedora, porque existe uma promessa de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Nós temos essa fiel promessa de Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Que nós possamos permanecer firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, viva uma vida de oração, uma vida de súplica a Deus, busque o conhecimento do Senhor, busque se aprimorar na palavra de Deus, busque uma vida de consagração,
para que Deus em Cristo possa te abençoar e te fazer estar firme até aquele grande e último dia em que Ele te chamar para a glória ou vier buscar toda a sua igreja no arrebatamento. Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando, que nós possamos permanecer firmes, que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor e rogando a Deus que mude a intenção dos nossos corações. Não confie em você mesmo, não confie no seu próprio coração. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque o nosso coração é enganoso, mas que Deus nos guarde dos nossos corações, do nosso coração, dos nossos pensamentos.